Fala, galerinha do vestibular, tudo bem com vocês? Encerrando essa nossa revisão para as segundas fases aí, né? Essas dicas finais para a segunda fase, nós temos a prova da Unicamp. Prova da Unicamp também são 3 dias, ela vai acontecer no dia 14, que é domingo, depois 15 e 16. A prova da Unicamp, ela é formada por 6 questões discursivas para cada disciplina, mais a redação. E está dividida dessa forma. No primeiro dia, no domingo, você tem 6 questões de português e a prova de redação. Depois, no segundo dia, você tem 18 questões, tá? Você pega história, geografia e matemática, 6 questões para cada um também. E no terceiro dia, mais 18 questões, física, química e biologia. Vocês perceberam, né, que a prova de redação tem um peso enorme. No primeiro dia, são 4 horas de prova também, como na FUVEST. No primeiro dia você tem 6 questões para resolver e depois você tem a prova da redação para fazer. Na prova de português, lembrando, tem a lista de livros, né? Então metade da prova serão questões em cima dos 12 livros que tem lá, das 12 obras que estão lá. Aqui no nosso canal nós temos análise dessas obras, depois eu vou colocar o link, vocês podem acessar. E o objetivo, né, dessas aulas é especialmente falar sobre a prova de redação. Então eu estou novamente aqui com as minhas colegas de trabalho, professora Carmen, professora Helena, professoras de gramática, né, de redação, e a gente vai focar, né, nas dicas, no comentário da prova de redação. Quem começa, meninas? Helena, vamos lá. Pessoal, uma coisa que é super importante, depois a Carmen vai especificar mais aquela parte técnica, mas uma coisa super importante da prova de redação da Unicamp é que ela é uma prova de leitura e de escrita, quer dizer, não deixem de lado a importância de fazer um olhar investigativo mesmo sobre a proposta. A Unicamp tem um formato diferenciado, ela nunca pede texto dissertativo argumentativo, ela trabalha com diferentes gêneros, privilegiando sempre a questão da função. E como é que ela trabalha isso? Ela faz um convite para o candidato para que ele assuma um papel determinado dentro de um contexto, uma situação comunicativa, e dê conta de resolver aquilo a partir do texto-fonte que ela fornece. Diferentemente das outras instituições, o texto-fonte da Unicamp deve ser necessariamente utilizado na produção daquilo. E são 2 textos. Então, é uma prova trabalhosa no sentido assim, ela é cheia de detalhes, cheia de nuances. O candidato tem que ficar muito atento àquilo. É como se fosse um livro de receita. E aí ele não pode esquecer nenhum ingrediente, porque existe um critério rigoroso, existe uma primeira peneira. O candidato é primeiro avaliado no cumprimento ou não de determinados itens, e no segundo momento, se ele passar nessa primeira peneira, é mata-mata, sim ou não, sim ou não, sim ou não, vale 3. Se ele passar nessa primeira peneira, ele vai para a segunda, que aí sim é vista a qualidade daquilo que ele produziu. Primeiro assim, você conseguiu fazer? Tá, agora vamos ver se isso aqui é gostoso ou não, funciona ou não. São 2 textos. Em relação a essa primeira peneira que a Helena falou, que nós chamamos de grade específica, esse mata-mata, ele tem a ver com 3 critérios: propósito, interlocução e gênero. Então, o propósito é isso que a Helena falou, de investigar. Você tem um texto-fonte ali, pode ser uma notícia, pode ser um artigo de opinião, pode ser um artigo de divulgação científica, e na proposta vem, geralmente, quem é você, né? A máscara que você vai vestir, em que situação você está, para quem você vai escrever ou falar, né? Escrever ou falar aquilo, porque pode ser um texto de apresentação, pode ser um manifesto oral, pode ser um manifesto escrito, né? A gente depois fala rapidinho quais foram os gêneros que já caíram e que podem voltar a cair na Unicamp. Então, essa grade específica é muito importante, ela avalia essa leitura do momento do candidato.
né? Como a Helena falou assim, é uma prova primeiramente de leitura. Ele entendeu o que é para fazer, quem ele deve ser naquela situação, para quem, né, a interlocução, para quem ele vai escrever ou falar e quais as tarefas que ele vai cumprir. Muito bem. E tem a outra leitura, que é a leitura, né, de mundo dele. Porque se é pedido para ele fazer um artigo de opinião, você conhece um artigo de opinião? Já leu um artigo de opinião? Está familiarizado com um artigo de opinião? Ai, professor, eu fiz um artigo lindo, mas eu não coloquei título. Ah, querido, dançou, zerou em gênero. Existe artigo de opinião publicado sem título? Não. Então, essa familiaridade com os gêneros, essas leituras diversas que vocês têm no dia a dia de vocês, na escola, fora da escola, conta muito na hora, porque você vai criar uma situação e a Unicamp, ela quer acreditar naquilo. Sim. Quando a gente lê o artigo de opinião que é publicado por um jornalista ou uma carta aberta que é escrita por moradores de um bairro, nós queremos, como leitores, acreditar que aquilo realmente aconteceu, que aquela é uma carta que realmente foi publicada, a questão da verossimilhança. Então é a busca dessa situação realmente que aconteceu, dessa situação de comunicação. É muito interessante isso, né? Mas é trabalhoso. E perigoso, porque às vezes, por exemplo, na proposta fala assim, você faz parte de um grupo de estudantes de primeiro ano do curso superior. Aí fala assim, como estudante do primeiro ano de curso superior, a Unicamp não deseja que você legende essa situação. Ela deseja que você incorpore essa personagem. Se coloque naquela no posição. contexto linguístico de situação e de função de linguagem que aquela proposta requer. Então, às vezes, a pessoa, entendi direitinho, eu fiz do jeito que eles pediram, não foi exatamente isso. Ela te convida a brincar e você tem que dizer, então agora eu era o herói, agora eu sou o cara. Então, eu entro como aquilo, mas não preciso dizer, oi, gente, eu sou o herói. É isso, não vai legendando, não, porque aí você mostra apenas, por exemplo, você teria o quê? Nem propósito, né? Nem faria, não pontuaria nenhum desses critérios. É que daí vem a dúvida do aluno. Tá bom, então tá, eu não posso dizer que eu sou aluno do ensino médio. E como é que eles vão avaliar a minha interlocução? Por exemplo, se você é um aluno, sei lá, de primeiro ano da faculdade, que precisa fazer uma resenha sobre esse artigo de divulgação científica colocado aqui, como que eu vou avaliar? Será que é mesmo aluno de primeiro ano? A sua linguagem, por exemplo. Sim. Você não vai ter uma linguagem de um aluno de ensino médio, de um aluno de ensino fundamental. Então, pela linguagem eu posso avaliar. Claro. Né? Quem é que está fazendo esse texto? Eu não precisa estar escrito. Tem gêneros que permitem que você se coloque. Tem gêneros que não permitem. E tem gêneros que exigem que você se coloque. Marcar a interlocução. Né? O importante é realmente perceber o gênero. Sim. Deixa eu fazer o papel aqui do aluno. Professora Carmen, você falou que são 2 textos. Não entendi. 2 textos, como assim? Então, são 2 produções obrigatórias, não dá para escolher, né? Porque tem, por exemplo, tem provas que você pode escolher, não tem escolha. Mas e se eu não fizer um, vai zerar o outro? Não. Se eu zerar um, vai zerar... Não. São 2 textos independentes, com correções independentes, mas são obrigatórios. Aí tem lá um jogo estatístico, que não adianta perguntar para mim, né? E que tem essa somatória. Então, são 2 textos obrigatórios de gêneros diferentes e que partem de textos-fonte de gêneros diferentes. Por isso que essa questão da leitura que a Helena falou. Ele vai ter contato com pelo menos 4 gêneros. Sim. Vai ter uma notícia, a partir da notícia ele vai fazer um artigo de opinião, por exemplo. Vai ter lá um artigo de opinião, um editorial, e sobre editorial ele vai fazer uma carta de leitor, por exemplo. Ele está trabalhando com 4 gêneros, você tem que dominar. Que gênero que pode fazer isso, não pode, tem título, não tem título, assina, não assina, tem marcas de pessoalidade, não tem marcas de pessoalidade, tem marcas de interlocução, não tem marcas de interlocução. Então, assim, é muito exercício que o aluno faz, além da preocupação com a qualidade com a qual ele vai cumprir as tarefas, né? Então não é só cumprir, o primeiro passo é cumprir, aí vem a qualidade, que vem a grade genérica, que vale 5 pontos. É holística, né? A gente chama de grade holística, que vai ver a modalidade, se está adequada àquele gênero ou não, tem as suas possibilidades, mas, que bom, vai pedir um texto oral, então eu vou fazer a linguagem do jeito que eu quiser, escrever a ortografia, não é assim. Mesmo sendo um gênero oral, a Unicamp coloca com linguagem padrão, ela puxa, porque ela quer avaliar isso do candidato. Mas não pode ter alguma marquinha? Pode.
Fica interessante? Pode ficar interessante. Você não pode contaminar o texto de uma modalidade que não é aquela que o vestibular quer, né? E que o eles processo querem quer. norma culta, né? Sim, eles norma pedem culta. norma culta, não adianta, por mais que você se permita uma flexibilidade na linguagem, que pode sim trazer a vivência e a essência daquele interlocutor, mas ela vai pedir sempre um formato culto. Então não se sintam muito à vontade, não, colocar gírias, brincadeiras, VC, não faça isso não é esse momento. Né? Nós estamos aqui na terceira aula, né, trabalhando com redação especificamente, Unesp, FUVEST, agora Unicamp, e o que eu percebi aqui, interagindo com vocês, como eu falei, eu não estou dando aula de redação já há algum tempo, mas eu percebo assim, que o aluno tem que ter muito cuidado, porque são formas diferentes de cobrança, né? São 3 vestibulares então o aluno tem que estar muito atento a isso. Né? Tem que ser muito versátil também. Exatamente, né? Ele tem que estar... E dá para se estabelecer assim, digamos assim, qual mais difícil dessas 3, na opinião de vocês? Depende do perfil do candidato também. Porque alguns se dão melhor com o livrinho de receita bem fechadinho, assim, fala, tô tranquilo aqui. O outro já se sente melhor voando. E o outro já quer uma coisa mais estruturada, dissertativa, argumentativa. Mas na verdade, o aluno tem que perceber que ele não pode ficar esperando apenas por poder fazer aquilo que ele gosta. Então vocês tiveram um ano inteiro se preparando com excelentes professoras, né? Vocês treinaram tudo isso. A única coisa é que você tem que ter isso atento. Não vai confundir, sabe? Aquelas dicas, aquelas informações, aqueles ensinamentos que foram feitos, por exemplo, específicos para o Enem lá atrás, depois para a Unesp, depois... Então você tem que saber, são provas diferentes. Por isso que eu fiz questão de pedir que a professora Carmen esclarecesse aquela coisa de 2 textos, né? Porque não é o que acontece nas outras provas, né? Isso são cuidados que o aluno tem que ter. A gente fala, vestibular não é apenas o que você aprende dentro da sala de aula. Tem todo uma preparação, um cuidado, sabe? Uma atenção que às vezes pode fazer uma grande diferença, né? Uma coisa importante, agora você falou dessa diferença das provas, é o seguinte, então são 2 textos, meu Deus, cada texto 30, 35 linhas, não, são 2 textos de 24 linhas. Para alguns, que bom, são só 24 linhas, mas isso também é um perigo, por quê? Porque existem tarefas a serem cumpridas. Então, por exemplo, é uma carta que precisa começar explicando a notícia lida. Então, a Unicamp quer saber se você entendeu a notícia, se você consegue, com poucas palavras, dar um contexto claro do que você leu. Depois você precisa apresentar 2 argumentos em relação a isso, por exemplo. Digamos que ela dê 3 tarefas. Então, essas 3 tarefas precisam entrar nas 24 linhas. E não pode assim, a primeira tarefa eu usei 15 linhas e deixei 9 linhas para o resto. Fica um desequilíbrio no texto, a impressão que dá para o leitor é que chegou no final, o desespero foi tanto, foram jogadas as ideias ali, cumpriu, mas aí a qualidade vai ser vista depois. Tente, claro que tem tarefas que são mais importantes do que você que vai analisar isso, mas tente dar um equilíbrio, planeje já o número de linhas. Bom, se eu tenho essas 2 tarefas para fazer aqui, como que eu vou distribuí-las? Até isso tem que pensar na hora. Para o texto ter mais qualidade ainda, para você aproveitar melhor as informações que tem no texto fonte, para dar conta das tarefas. Né? Então, essa distribuição de tarefas nas 24 linhas pega também. Se o candidato começar a escrever, quando ele vê... E agora? Faltou a última tarefa e só tem uma linha. A Unicamp é uma prova mais trabalhosa, do ponto de vista detalhes. Ela exige um leitor muito sagaz, sabe? No sentido, não vou perder nada. Ele vai ticando, sabe? Eu fiz isso aqui está pronto, faço o projeto de texto, prepare um bom rascunho, não sai escrevendo para não correr esse risco, né? Não se deixa atropelar também pelo tempo. Aí tem um detalhe, né, que eu queria chamar a atenção, né? Voltando aqui, a prova de redação é no primeiro dia. No primeiro dia você tem apenas 6 questões discursivas, tá? De português.
Então você tem um tempo maior, sabe? Você tem um tempo para fazer isso. Você tem que ter paciência, né? Cuidado, prestar atenção nesses detalhes, não é isso? Não sair escrevendo. O pior erro é esse, de sair ansiosamente resolvendo. Não. Vá digerindo o texto, vá digerindo os caminhos e tal, e faça um bom projeto. Não tenha pressa no sentido de entregar logo, não. Vai demandar uma reflexão também sua. E um outro detalhe que eu considero importante para a prova da Unicamp é você perceber que é uma situação de simulação. Não, você é o Fernandinho, não pode ter traço de Fernandinho na tua história. Vá com uma outra, vista aquela máscara e vá com Seja ela. um pouco Fernando Pessoa. Suma os seus heterônimos. Não, e ainda a gente fala o seguinte, eles pedem que você seja uma outra pessoa e se coloque numa situação, uma simulação em que você vai ser lido por alguém que não é o leitor daquela situação, que é o teu corretor, em última análise. Sim. Então é uma brincadeira, um jogo que você tem que entrar naquilo e... Resumindo, a vida não é fácil, mas é gostosa. E principalmente você tem que perceber que vocês estão preparados, vocês fizeram muito isso, exercitaram, sabe? Acho que o principal é a tranquilidade, né? É não se apavorar, como eu falei, tem tempo, sabe? Ir com calma, seguir os critérios, seguir aquilo que você aprendeu dentro da sala de aula, que o resultado vem. Na hora da leitura do texto-fonte, já marque no texto-fonte as suas tarefas. Assim, algumas informações do texto-fonte que vão contribuir com a sua tarefa. Então, às vezes está lendo o primeiro parágrafo, você já leu a proposta, já sabe o que tem que fazer. O primeiro parágrafo do texto-fonte pode te ajudar é para contextualizar aqui tal. Então, já marque tarefa 2. Isso ajuda muito a dar segurança, né, para você ir administrando aquilo que você vai fazer no texto. Isso é importante. Só, mas o que vai cair na prova? Não dá para você falar o que vai cair na prova. Não dá para falar o gênero que vai cair. Mas só para nós fazermos aí uma retrospectiva do que já caiu. Já caiu cartas, argumentativa, carta aberta, já caiu manifesto, texto de apresentação, entrevista, editorial, artigo de opinião, verbete, resumo, resenha, comentários críticos em site e fórum de discussão, artigo de divulgação científica. São os gêneros que E houve um ano em que eles pediam para o candidato divulgar uma campanha, lembra? Ele tinha que divulgar uma campanha. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado, é verdade. E assim, o cúmulo da firula, que seria o mais legal, assim, antes de divulgar a campanha, eu preciso criá-la. Eu preciso dar um nome para ela. Então, apesar de a tarefa ser divulgar uma campanha, se eu não tiver feito um trabalho prévio de criação de campanha, eu também não tenho nada para divulgar. Se não tem campanha para divulgar, não tem como divulgar. Existe uma subtarefa embutida aí também. Isso é interessante você também ficar atento. Certinho? Certinho. Encerramos? Dicas finais? Alguma coisa assim que você tem que tomar cuidado? Por isso que vocês já falaram. Essa questão, né, de não deixar nenhuma tarefa para trás e pensar assim, não apenas em cumprir, mas cumprir da melhor maneira possível, porque cumprir, dependendo do gênero mais fácil ou das tarefas fáceis, todo mundo vai cumprir. A maioria pelo menos vai cumprir. A questão é como você vai cumprir para você conseguir a nota melhor. Porque, como nós dissemos, 0, isto, 0, aquilo pode fazer a diferença num curso de alta demanda. Né? E a Unicamp gosta também, às vezes, de transformar as tarefas aparentemente simples em coisas complexas. Não se deixem abater por isso e entrar em pânico por isso. Vão caminhando, a floresta meio escura vai um pouquinho de cada vez, vai abrindo a clareira, porque todo mundo está fazendo, não fique apavorado. Eu nunca fiz um artigo de divulgação científica, nem sei o que é isso. Procure que no texto você vai encontrar elementos para sair disso, sabe? Não, fiquei em pânico, não é assim não. Aquela velha máxima, né? Prova da Unicamp é uma prova de leitura né? Em todas as matérias, em todas as disciplinas, especialmente em redação. Mas nossos alunos estão bem preparados. Com certeza absoluta. E agora melhor ainda com essas dicas aí. Gente, meninas, estamos encerrando o nosso trabalho aqui. Esse ano que vem tem muito mais, né?
A gente vai voltar, vai trabalhar com redação ao longo de todo o ano para novos alunos, porque esses certamente já estarão na faculdade, né? Ficaremos na saudade deles. É verdade. Então é isso. O que vocês têm para dizer aí, Dê? Boa prova, Boa pessoal. prova, né? Brilhem, calma. Então, para vocês, um grande abraço e uma excelente prova.